E então vamos falar um pouquinho do evento de hoje. A decolonialidade é um tema que está em ascensão dentro dos estudos organizacionais, falando um pouco dos estudos organizacionais, porque a gente é da administração, e é uma forte corrente de pensamento dentro de um grupo de investigação, que eu acho que é uma palavra que é mais comum das pessoas ouvirem, que é o projeto decolonial, o giro decolonial, e a gente tem uma gama imensa de discussões teóricas sobre colonialidade do poder, do ser e do saber, em que se pensa estratégias de mudança para transformar a nossa realidade. Só que a gente fica muito na teoria, a gente não sabe como poderia funcionar na prática. Então, a Bárbara traz hoje uma experiência muito interessante de uma escolinha de Salvador, que chama Escolinha Maria Felipa, que ela é idealizadora. E com essa roda de conversa, a gente vai falar um pouco dessa escola decolonial de primeira infância de Salvador. Ela tem o objetivo de desafiar as presunções e estigmas da nossa sociedade, trazendo uma educação antirracista, antissexista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica e anticlassista. E agora a Carol vai apresentar a nossa convidada. E aí falar um pouquinho da Bárbara, para depois deixar ela falar por ela mesma, né? Mas a Bárbara é mãe, mulher negra, cis, nordestina, professora, escritora, empresária, formada em Química pela UFBA, mestre e doutora em Ensino de Química pela UFBA, UFS, depois, Bárbara, se você puder me corrigir nessa sigla, que eu não tenho certeza. Atualmente é professora adjunta e vice-diretora do Instituto de Química da UFBA, membra permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA, UFS, líder do grupo de pesquisa Diversidade e Criticidade das Ciências Naturais, autora dos livros Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é esse livro aqui, chegou, Bárbara, obrigada, e também esse livro, Descolonizando Saberes, a partir da Lei de Ensino 10.639 de 2003, e o livro História Preta das Coisas, 50 Invenções Tecnológicas de Pessoas Negras. Ela é idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, o Instagram é @escolinha Maria Filipa, influenciadora digital nas páginas @descolonizando, _saberes no Instagram, e uma intelectual diferentona no YouTube. E a gente quer também, Bárbara, a gente do NEA, a gente quer te parabenizar pelo prêmio de ontem, que foi concedido, né, a partir da Prefeitura de Salvador, né, que é o prêmio Maria Filipa, que foi inspirado na figura da Maria Filipa, uma das maiores líderes da independência da Bahia, que homenageia mulheres que atuam em diversos setores e são ativas na luta por direitos, representatividade no combate ao racismo em Salvador. Então, Bárbara, parabéns, e que essa luta coletiva seja de todos nós, todas e todos nós, e obrigada por permitir que a gente construir junto esse diálogo hoje aqui. A palavra é sua. Obrigada, Carol, obrigada, Gabi. Na verdade, obrigada ao NEA, né, a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço. E o cachorro já começou a loucura aqui atrás, gente, é um caos. Tá ali na cama, porque não dá para ver. Terrível. Eu estou morando uma temporada na casa da minha mãe e da minha cunhada. E que já tinha um cachorro, eu trouxe meus dois. Aí tem minha sobrinha, eu trouxe minha filha. Então, assim, cada live é um contexto de resistência. Assim, quando eu chego no final do momento da palestra, eu falo sobrevivi, sabe? Então, já estou situando vocês aqui, para vocês entenderem que podem ter intercorrências diversas aqui nesse processo, né? Mas eu fico muito honrada com as congratulações da premiação, né? De fato, é uma luta secular, é uma luta que não se inicia em mim, que com certeza não para, né? É uma luta coletiva. E fico feliz que a gente tenha esses destaques, não no sentido do reconhecimento do nosso trabalho efetivamente, mas no sentido do incentivo, né? Para que a gente continue, para que a gente prossiga, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouco dessa experiência da Escolinha Maria Filipa, da teoria à prática. A Gabi está iniciando aí a apresentação. Como a Carol já apresentou, os meus 3 livros sobre decolonialidade, né? Eu tenho um total de 6 livros publicados, mas esses são os 3 livros que eu já venho abordando a temática da decolonialidade na educação científica, né?
Então, como eu sou uma pesquisadora da área da química, da educação química, do ensino de química, e eu trabalho com ciência africana e afrodiaspórica, desde o Mulheres Negras na Ciência, eu tenho pensado em uma decolonialidade em afroperspectiva, que é buscar, dentro do campo da decolonialidade, referências pretas, intelectuais negros e negras, que pensaram categorias decoloniais, mas que, dentro da própria decolonialidade, passaram por processos de pilhagem epistêmica, né? De apagamento. Isso acontece, né? Muitas vezes dentro do próprio campo de esquerda, seja num contexto político, num contexto de militância, né? Num contexto de pesquisa, a gente às vezes sofre desses processos, né, de vilipêndios, mulheres, pessoas negras, né? Então é importante a gente compreender, né, que a gente está situado em uma sociedade que tem alguns marcos de opressões estruturais, e que isso se reverbera em todos os campos dessa sociedade, né? Todos os complexos dessa sociedade. Nada está ileso, né? Mesmo nos setores mais empáticos, nos setores mais progressistas, a gente percebe certas manifestações de opressões estruturais. Então, em um determinado momento, eu compreendi que, teoricamente, a decolonialidade tinha marcadores suleados, ou seja, a gente fez um giro decolonial geopolítico, a gente sai do norte e a gente se localiza em um sul epistêmico, né? A gente passa a citar autores e utilizar como referências autores latino-americanos. Banguela! Ô, Banguela! Banguela tem espírito. Banguela eu gostava muito daquele filme Como Treinar o Seu Dragão. Aí ele veio com espírito de dragão. Ele veio latir aqui. Não era suficiente ele latir na sala. Ele latir aqui. Você pode parar, filho, por favor? Vem cá, chega aqui. Para. Banguela. Vá. Não é possível. Ô, Rita, traz o álcool aí, por favor. Esse cachorro não tá sozinho hoje, não. Vai. Vou terminar aqui, eu saio comigo. Então, em um determinado momento dessas minhas pesquisas, eu percebi que a gente tinha feito esse giro decolonial dentro do contexto geopolítico, numa ótica de soleamento, mas a gente acabava tendo as mesmas referências, né, assim, de homens cis, brancos, dentro do próprio campo da decolonialidade. Então, isso, em alguma medida, me incomodou. E, assim, isso não cria demérito às produções intelectuais desses homens, né, do Aníbal Quijano, do Ramon Grossfogo, do Henrique Dussel, do Mignolo e tantos e tantas, né, estou falando aqui no Sul, né, mas do Boaventura de Souza Santos, não cria um contexto de demérito, mas me instiga a pensar onde estão as referências negras de mulheres também dentro do campo, né? Então, é um movimento que eu passo a fazer intelectualmente, né? Em paralelo a todo esse meu processo enquanto pesquisadora, eu inicio um processo de implementação dessa teoria no campo da prática a partir de uma experiência escolar, que é a Escolinha Maria Filipa, tá certo? Que é uma escola afro-brasileira situada aqui em Salvador, que inicia o seu ano letivo, seu primeiro ano letivo em 2019. A gente vai falar um pouquinho desse histórico aqui. Hoje nós estamos no terceiro ano letivo, e eu vou apresentar alguns dados da escola. Pode passar, Gabi, por favor. Então, como eu falei, o primeiro ano letivo foi em 2019. Zara, até você, Zara. O primeiro ano letivo foi em 2019, e, entretanto, a escola nasce em 2017, num contexto de adoção da minha filha, a Iana, que é essa mocinha aí que está tomando esse sorvete.
Eu tinha um processo de adoção, que era um processo de adoção monoparental, né? Eu entrei sozinha em um momento da minha vida, assim, decidi ser mãe e falei, já tinha uma estrutura familiar de histórico de adoção, né? Minha irmã mais velha veio por adoção, o meu sobrinho veio por adoção, minha sobrinha veio por adoção. Então, eu já tinha uma certeza de que eu queria ser mãe, porque não é obrigado, né, ser, e que eu queria ser por essa via, né? Então, eu entrei em um processo de adoção. Quando chegou em 2017, esse processo foi deferido. E aí, sendo deferido, o perfil da criança era uma criança de 3 a 6 anos. Depois eu mudei isso, já uma semana antes dela chegar, eu mudei e abri para 0 a 7 anos. E aí ela chegou com 18 dias. Né? Mas me surpreendeu absurdamente, né? Porque eu queria uma... Enfim, eu não me via muito de bebê, realmente não me via muito. Eu me via mãe de uma companheira, né? De uma menininha que eu fosse arrastar para as minhas palestras, para os meus trabalhos, para as bancas, ia viajar comigo, ia dançar pagode comigo, ia dançar Beyoncé, ia fazer... Eu via com uma parceirinha, né? E de repente chega aquele troço que me choca diante da vida, né? Me escandaliza. Né? Mas, enfim, o fato é que quando você tem um processo de adoção deferido, você não sabe quando essa criança chega. Não é tipo 41 semanas, 42 semanas, não é isso. Você não tem a programação do processo. Chega, alguém te liga um dia. Um dia alguém me ligou, falou bem energizado. Né? Eu achei que era mais um curso, eu achei que era mais uma palestra, porque estavam chamando. Era na Semana Nacional da Adoção. Naquela semana me chamaram para várias palestras. E aí eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou, tipo, sem a menor relevância da coisa. E aí a escrivã me mandou uma foto dela, né, desse tamanhinho, falou, aproveite e compre fralda que sua filha tá cagada. E eu entrei em choque, eu estava no mercado. Então não tem essa coisa de, vai vir tal dia, viu, Bárbara, esse programa daqui a 3 meses, não tem. Então, como chegaria uma criança em idade escolar? Eu não sabia quando chegaria, eu comecei a projetar essa escola. Então, em 2017, eu iniciei um processo de escrita do projeto político-pedagógico dessa escola, a partir desse... Nossa Senhora! Acho que o telefone dela tocou, gente. Esperar um pouquinho para voltar. Já entrei em contato com ela, vamos ver o que aconteceu.
Esses Tem eventos que me são... bater. Eu vou compartilhar a tela de novo, um minuto. É. Pronto, então eu estava falando um pouco desse processo inicial, né, da escola. Sim, mas ter filho, muita gente tem, né? E as pessoas não saem por aí abrindo escolas porque crianças chegam, né? Então, de onde vem essa motivação, né? Bom, minha filha é uma menina negra, nordestina, né? Assim como eu, que está em um contexto diferente do meu, um tanto, né? Eu venho da favela que eu estou, inclusive, hoje, né? Eu estou passando essa temporada aqui na casa da minha família, na Fazenda Grande do Retiro, mas ela é uma menina negra de classe média, né? Então ela viveria alguns contextos diferentes dos quais eu vivi, né? Ela seria atravessada pelo racismo de modos distintos àqueles dos quais eu fui, né? Possivelmente ela não tivesse que, sei lá, que passar por cima de algum corpo coberto no chão, assassinado no seu bairro, né? Possivelmente ela não tivesse a preocupação de perder amigos de infância e adolescência, né? Possivelmente ela não fosse para uma escola lotada de pessoas negras, mas que é atravessada por racismo, nas ausências das condições objetivas, né? Professores que faltavam aula, enfim, as experiências que eu tive. Mas, enquanto uma menina negra de classe média, certamente ela seria a única de muitos espaços, né? Certamente ela seria a única, além do seu condomínio, ela seria a única da sua sala de aula. Certamente ela teria a única família negra, né? Também daqueles contextos de reuniões familiares. Certamente ela não se veria nas professoras e professores dessas escolas privadas, né? De classe média. Certamente ela não se veria nos espaços de poder da escola, a diretora não seria alguém que pareceria com ela, ou o diretor, a coordenadora ou o coordenador, psicóloga, psicóloga. Certamente ela não se veria no outdoor da escola, né, na placa da escola, na estética da escola. Certamente ela não se veria nos livros didáticos, na literatura infantil, nos materiais escolares, né, na mochilinha, que a princesa não tem a cara dela, na roupinha, né, que a bonequinha também não tem a cara dela, na historiografia que ela acessaria, né, dentro de um contexto curricular escolar, ela construiria a sua subjetividade a partir de uma ancestralidade subalternizada, ela acessaria muito possivelmente uma história de que ela vem de escravos, de pessoas que do nada aparecem no livro em um navio tombeiro acorrentadas pelo pescoço, né? Uma violência simbólica grotesca que acontece no Brasil e cotidianamente com crianças negras, né? Ao se depararem com a sua primeira imagem em um livro didático, né? Não é na realeza, não é na ciência, não é em diversas áreas de produção intelectual, não é representando filósofos, filósofas, as primeiras civilizações, é em um lugar ontológico, ou seja, como que nascesse para ser, como que surgisse no mundo para servir. Então, esse é o lugar que a escola, que o currículo escolar brasileiro nos aponta para a gente construir a nossa subjetividade, né? Então, a escola, junto com os outros complexos, corrobora para um processo de uma construção subjetiva negativada, né? A gente se constrói a partir de um espelho quebrado. Então, obviamente, que como a Gabi falou inicialmente, né, essa é uma dimensão de colonialidade do saber que reverbera em uma colonialidade do ser, né? A gente acessa um conhecimento que nos subalterniza e nós assumimos uma identidade social de rebaixamento sociohistórico, né? Ela vivenciaria uma colonialidade do ser, do saber, do poder, porque a escola, enquanto um complexo social, ela se estrutura a partir da dinâmica racializadora da sociedade. Então, a sociedade tem pessoas brancas no topo e pessoas negras na base, né? Então, nessas escolas, majoritariamente, as pessoas negras estão limpando o chão da escola, limpando o bumbum das crianças,
abrindo o portão, sendo as manobristas, nos postos de trabalho, extremamente importantes para o desenvolvimento de uma escola, no entanto, desvalorizados socialmente, né? Então, pensando em todas essas dimensões, eu refleti que não era isso que eu queria para minha filha, né? Eu queria que ela fosse imensa, né? Que ela fosse gigante, indo além. Eu acho que é para isso que a gente luta, né? Para que a roda da história gire para frente. Então, se eu tive a possibilidade de ser doutora aos 27 anos, né? Vindo de uma família pobre com uma mãe ex-empregada doméstica, eu quero que minha filha alce voos imensos, né? Obviamente, sem determinismo, a partir dos próprios movimentos dela, melhor, que ela tenha as possibilidades para isso. Se ela não quiser, é uma questão dela. Mas que a vida não seja um limitante, né, para esses movimentos. Pode passar, Gabi, por favor. Bom, e aí, no ano passado, a gente tem a chegada, né, da Maju, que é a Maria Juliana, que é uma mulher negra, soteropolitana também, minha sócia, uma pessoa extremamente, enfim, que chega para somar, né? A Maju, ela chega e a gente consegue pensar, né, no o que a escola tem como potencialidade, o que a gente tem, quais as carências que nós temos, né? Principalmente no plano da gestão, porque as questões pedagógicas elas estavam muito bem estruturadas, assim, em certa medida, né? Eu tive um movimento muito grande de pensar esse projeto político-pedagógico coletivamente, né, com outros intelectuais, que daqui a pouquinho eu aponto aqui, formar uma equipe para isso. A equipe, hoje, conseguir, no terceiro ano de funcionamento da escola, caminhar com suas próprias pernas, né? Já não dependem mais da professora Bárbara com um grau de atrelamento, né, as minhas respostas aos meus entendimentos, como no primeiro ano, como no segundo ano. Hoje, inclusive, eu sou um pouco consultada. A diretora, que é a minha irmã, que é a Cristiane Coelho, óbvio que em alguns momentos a gente troca, né, coisas, ela me pergunta, mas, no geral, a escola segue, né, porque as pessoas foram formadas para isso. Mas a gente tinha aí uma problemática de gestão, a gente tinha aí uma problemática... Porque, enfim, são muitas frentes, né? Você abrir uma escola já é algo muito difícil. Então, quando você vai abrir uma escola da colonial, é você pensar que projeto histórico é que você abraça, né? Qual é a dimensão teleológica, ou seja, qual a dimensão de futuro, porque a gente constrói um caminho a partir de um ponto de chegada, né? Então, onde é que a gente quer chegar para a gente construir esse caminho, né? Então, tem esse entendimento curricular, tem uma questão de base legal, né, de diálogo aí com as MED, com a Secretaria de Educação, inclusive no estabelecimento de uma primeira escola afro-brasileira do Brasil. Então, que é as pessoas... Mutou, Bárbara, o seu microfone. Que é uma escola regular com todas as outras, né? Então, é um diálogo que a gente vai acabar travando ali, até um ponto de eu chegar e começar a falar, olha, não tem escola canadense, não tem escola francesa, não tem escola americana, pan-americana, nossa escola afro-brasileira. Eu entendo que, para o registro de todas essas escolas, vocês não geraram uma quantidade de problemas que vocês geram para compreender quem nós somos, né? Então, essa é uma dimensão do problema. O problema de uma gestão decolonial também, né? Porque a gente não pode se comportar como as escolas brancas, mas, ao mesmo tempo, a gente está inserido em um construto social que tem suas legalidades, que é regido por uma ótica do sistema capitalista. A gente não é ONG, a gente sobrevive de mensalidades, a gente, por mais que a gente venda um produto educacional pautado em premissas de transformação social, ideológico, é um processo, sim, de socialização de um conhecimento a partir de uma troca, né, mercadológica mediante uma mensalidade. Então, é sim uma empresa. Como estruturar esses processos, né? Então, Maju chega muito nesse sentido de corroborar com tudo isso, né? Então, é uma escola idealizada por mulheres negras, né? Hoje, tocada por mulheres negras,
e em homenagem a uma heroína negra, que é a Maria Filipa. Pode passar, Gabi. Essa é a nossa estrutura atual da escola, né? A escola é uma casa mágica, né? Costumo dizer. As meninas foram lá, a Carol, a Gabi. Essa semana a gente teve também um grupo lá de enfim, do Rio Grande do Norte que veio visitar. As pessoas fazem uma espécie de turismo em Salvador, na Maria Filipa. Não são só pesquisadores e pesquisadoras, não. São pessoas que vêm passear em Salvador e antes do passeio já agendam uma visita à escola, né? Então, acabou se tornando uma rota turística dentro de uma perspectiva afrocentrada, antirracista, e talvez a escola entrasse em um roteiro, né? Às vezes, acho que no Rio de Janeiro tem um roteiro nesse sentido de você visitar pontos importantes para a comunidade negra. Eu acho que se tivesse aqui em Salvador, a Maria Filipa hoje estaria inserida nisso, né? Então, o grupo do Rio Grande do Norte esteve lá essa semana e ficou a tarde toda, né? As pessoas vão, não querem ir embora, é uma coisa interessante, né? A gente está em processo de saída dessa casa, né? É um outro BO que a gente está resolvendo aí. A casa vai ser vendida, né? Hoje a escola, a gente aluga o espaço, e aí vão construir um prédio somando as duas casas, né? São as únicas casas da rua. As meninas foram, a rua é toda de prédios. Só tem essas duas casas. E aí uma empreiteira comprou uma, e aí fez a pressão para comprar da escola, enfim. E aí a gente está em processo, e aí a gente vai aproveitar, inclusive, para fazer uma ampliação, né? Porque a escola hoje é infantil, e aí a gente quer ampliar até o 5º ano do ensino fundamental. Então, já estamos buscando algo nesse sentido. Pode passar, por favor, Gabi. Bom, o PPP, a gente entrevistou pessoas com a seguinte questão, né? Qual escola você gostaria de ter para o seu filho, para a sua filha? Um filho ou uma filha que exista ou não, né? Então, assim, se você tivesse um filho, que escola você gostaria? Então, a gente fez essa pergunta, e todos esses intelectuais aí responderam, o intelectual Kabengele Munanga, a Ana Benedita Navarro, a Vanira Albuquerque, Samuel Vida, enfim, uma série de pessoas. Pode passar, por favor? Maria Filipa, como já foi apresentada aqui, é uma heroína negra da independência do Brasil na Bahia. A gente aqui, os historiadores e historiadoras baianos, costumam chamar de independência do Brasil na Bahia, porque é um processo de independência que ocorre 1 ano antes da independência do Brasil, e que é o marco de luta popular que desemboca na independência do Brasil, né? Aquela independência fake, a margem do Ipiranga, aquele grito. Então, teve todo um processo popular de luta coletiva, né, que corroborou para isso. Né? Então, nós entendemos que essa luta ocorreu aqui, né, nesse nosso território, e que Maria Filipa foi essa trabalhadora braçal, né, escravizada, de ascendência sudanesa, da ilha de Taparica. Meu pai foi, né, meu pai falecido, um homem da ilha de Taparica, né, que é de onde vem Maria Filipa, liderou um grupo de resistência naquele contexto contra as tropas portuguesas, um grupo de resistência de escravizados, de indígenas tapuias, tupinambás, de pessoas livres, que lutavam nesse processo de resistência, incendiou embarcações, seduzia soldados, dava surra de cansanção, criou estratégias incríveis, né? Que até de sobrevivência, né? Eu acho que é um marco importante da comunidade negra no Brasil, que é aprender a sobreviver, criar formas, mecanismos de sobreviver. Eu acho que isso, tanto no patamar da vida mesmo, né? De parecer estar associado ao Senhor, mas ao mesmo tempo envenená-lo cada dia aos pouquinhos, né, no seu alimento, queimar as plantações, enfim, os mecanismos diversos, né, seduzir as tropas para agredi-los, né? Então, há estruturas de sobrevivência criadas, né, no nosso território, né? Como que na favela também a gente criou uma série de mecanismos, né?
de sobrevivência econômica também, né? O caixinha, a rifa, a venda do geladinho, a venda da quentinha, a venda da cerveja, do refrigerante, do doce, hoje dos doces gourmets, enfim, mecanismos de perpetuação da nossa existência, né, em outras instâncias. Eu acho que isso chegou para a gente da Maria Filipa, principalmente no ano passado, né? Com o contexto da pandemia, a gente teve que lançar mão dessas estratégias de sobrevivência das nossas mais velhas, né? Não necessariamente fazer um caixa, etc., mas pensar, poxa, a gente tem uma escola, de que essa escola vive hoje, né? Essa escola vive de mensalidade e de doações. A gente recebe cerca de R$ 3.000, 3 a 4 mil reais, é um valor móvel, né? De doações mensais, ou por Pix, transferência, ou pela nossa vaquinha online, que é o Catarse, né? E não era suficiente para aquele contexto em que a cada mês as pessoas elas saíam da escola, né? Cada mês nos ligavam famílias dizendo que estavam se despedindo da escola, que não. Então era uma realidade extremamente desesperadora, né? Quando a gente pensa nos mecanismos ancestrais, né? Então vamos criar outras formas de sobreviver, né? Então vamos abrir uma lojinha que vende roupa, que vende caneca, que vende bijuteria. Vamos dar cursos online, as pessoas querem muito conhecer a nossa escola, né? Vamos dar cursos, vamos bater na porta das instituições. As escolas estavam muito quebraram, né, na pandemia, mas vamos bater em outras instituições que cresceram na pandemia e que precisam de instrumentalização antirracista, né? Que em suas marcas, vamos bater na porta, vamos oferecer essa consultoria, a gente sabe fazer isso, né? Vamos rifar kit pedagógico, enfim, a gente literalmente se reinventou e muito a partir dessa ancestralidade que sobrevive, né? Pode passar, por favor. A gente pensa a escola a partir de algumas abordagens, né? A gente tem aí uma abordagem afro-brasileira. Isso aqui é mais uma categorização do meu entendimento, tá bom? Isso eu trago nesse livro aqui, o História Preta das Coisas. No finalzinho do livro eu trago essas abordagens. Eu não acho que eu trago a decolonial, não. Não, eu trago um capítulo específico sobre decolonialidade. Mas eu trago a afro-brasileira antirracista e afrocentrada desse trecho, né? Então, a gente tem uma abordagem afro-brasileira, que é uma abordagem mais com uma relação com a cultura popular, né? Então, assim, vamos falar de música, de samba reggae, de axé, vamos falar de capoeira, de samba, de feijoada, de maculelê, vamos falar de mitologia de orixás, né? É uma abordagem da cultura negra popular. Mas a cultura negra, ela não é a cultura tradicional negra, não é apenas cultura popular, isso é importante. Muitos pesquisadores não compreendem isso, né? Hoje mesmo eu estava dando um parecer em um artigo e, em certa medida, isso me incomodou. Eu falei, bom, é uma abordagem possível vocês irem para a escola falar de população negra e só falar de turbante, de amarração de turbante, só falar de penteado afro e só falar de pinturas corporais. Tranquilo. Mas você não pode encerrar a comunidade negra na folclorização. Não dá para você encerrar no estereótipo. Você tem que apontar para caminhos outros, dizer, olha, isso aqui foi o que a gente fez, mas vocês podem abordar a negritude na escola a partir da ciência, a partir do pioneirismo científico, a partir das produções intelectuais, porque é pela destituição da intelectualidade que nos destitui de humanidade. Então, para a gente lutar para que crianças negras tenham direito à infância, para a gente lutar para que mulheres negras sejam reconhecidas como mulheres, performem socialmente no campo da mulheridade, né? Que pessoas idosas negras sejam tratadas, né, dentro de um grau de etariedade, de respeito da velhice, que vidas negras efetivamente importem, a gente precisa humanizar essas pessoas que foram destituídas de humanidade institucionalmente, né? Pela filosofia, pela ciência. O racismo científico diz que pessoas negras eram inferiores por muito tempo, né? A filosofia, Hegel, Kant,
Hume, Voltaire, uma série de filósofos disseram que pessoas negras eram inferiores a pessoas brancas, né? Então, foi um construto enraizado, né, na ciência, na intelectualidade ocidental, e que reverbera hoje na criminologia racial, que reverbera nas nossas ações de segurar uma bolsa para alguém, de olhar para alguém e achar que tem a cara de um criminoso, de olhar para um estudante numa sala de aula e esperar menos dele, né? Enfim, reverbera no imaginário coletivo, né? Então, é importante sair deste lugar. Então, a escola, a gente opera nesse lugar das datas comemorativas também, da festa de Iemanjá, da Irmandade de Boa Morte, do Dia do Samba, enfim. A gente opera em um lugar antirracista, né? Que é um lugar de reversão, né? Do racismo. O racismo, enquanto um construto ocidental, ele surge a partir da negação do outro enquanto ser, né? Assim, destitui o outro nesse critério ontológico da sua significância existencial. Então, é a construção da branquitude, isso quem vai dizer não sou eu, não, é a Sueli Carneiro, é o Francis Fanon, é a construção da branquitude enquanto ser, a partir do outro enquanto não ser. É aquela pessoa fofoqueira que vive falando mal de todo mundo para ela parecer melhor. Né? Ela não se destaca enquanto melhor por si própria, ela rebaixa, né? Então, é isso que a intelectualidade ocidental fez, né? Quando a gente vai pensar na marcha linear dos hominídeos, que vai chegar no Homo sapiens sapiens, que é aquela clássica imagem que a gente conhece, né? Que sai lá dos hominídeos, né? Dos nossos ancestrais, australopitecos, enfim, até chegar no Homo sapiens sapiens, chega em um macho branco cis. Né? Então, está dizendo ali o que é o humano, o que é o sujeito universal, o que é o máximo desenvolvimento humano. Tudo que está fora daquilo é menor. Mulheres são menores, pessoas trans são menores, pessoas que não performam heteronormatividade são menores, homens que não performam heteronormatividade são menores, pessoas negras são menores, pessoas com deficiência, porque também é uma imagem altamente capacitista, né? Um entendimento de um humano adulto, não é um humano criança, não é um humano idoso. Isso reverbera no nosso entendimento da valoração da vida. Por isso, não morreu, mas morreu, era idoso, tinha quantos anos de Covid, então não tem problema. Morreu um idoso, não tem problema, porque é uma vida que não importa, né? Porque não está atuando socialmente dentro da etariedade ocidental, que importa, que é a etariedade produtiva dentro da linha de montagem, né? Dentro da produção de mercadorias, aquilo que gera mais valor, efetivamente, né? Então, a abordagem antirracista, ela vai pensar estratégias de reversão do racismo, né? Então, sei lá, a gente vai trabalhar com livros como Meu Crespa de Rainha, a gente vai trabalhar com processos de afirmação. Então, o Ocidente diz que seu cabelo é feio, você vai dizer que ele é bonito. Diz que seu nariz é feio, você vai dizer que ele é bonito. Que sua pele é feia, você vai dizer que é bonita. Que você é burro, mas você vai dizer que você é inteligente. Então, é um mecanismo de contrariedade. A centralidade do antirracismo está no Ocidente, a centralidade é o racismo, é reverter. Né? Não é a abordagem mais confortável, né? Imagine você passar uma vida de negação. Né? Então, a gente trabalha majoritariamente na escola com abordagem, por exemplo, afrocentrada e decolonial. Né? Então, essa abordagem afrocentrada é uma abordagem em que, quando a gente fala de África, a gente fala a partir de uma agência africana. Então, ok, o Ocidente está dizendo que a gente é burro, que a gente, beleza, paciência, deixa lá. A gente está aqui falando que a humanidade surge em África. A gente está aqui fazendo nosso trabalho, a partir da nossa agência. A gente está aqui estudando que as primeiras formas de civilização, né, de constituição societária surgem em África, que o maior império da antiguidade é Kemet, que é como os africanos e africanas chamavam o Antigo Egito, que foi um grandioso império em aspectos políticos, éticos, estéticos, científicos, filosóficos, e um império que criou escola para outros impérios, a exemplo do Império Grego, da civilização grega, que surge 2.000 anos depois, né? Kemet é de 3.200 a.C., a Grécia é de 1.200 a.C. Muitos gregos pré-socráticos, Sócrates, pós-socráticos, exemplo de Platão, Aristóteles, atravessavam o mar Mediterrâneo para estudar em Alexandria, para estudar, cursar medicina nas Casas da Vida, que eram as primeiras universidades africanas, né? Então,
É desse lugar que a gente está falando de pioneirismo. Ah, beleza, estão dizendo que a gente é escravo, tudo bem, toquem a vida de vocês. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Né? Então, é meio nesse lugar que a escola opera. A gente não está ali naquela coisa... Acho que as crianças da Maria Filipa nem escutam falar de racismo na escola. A gente não fica ali falando do racismo, não, a gente está falando de potência. As crianças da Maria Filipa sabem que a humanidade surgiu em África. As crianças da Maria Filipa sabem que a escrita surgiu na África. Elas estão ali aprendendo, né? Estão em um ciclo de letramento, de introdução no processo de letramento. Então, elas sabem que a escrita surge em África, as primeiras formas de escrita, né? Em torno de 3.500 a.C., surgem os hieróglifos. No mesmo contexto que a escrita cuneiforme surge na Mesopotâmia, né? Mas as primeiras formas de escrita. Que o papiro surge em África. Aí a gente vai pegar alguns papiros, as crianças já estudaram o papiro de Hermés, que é um papiro da matemática, porque elas já viram formas geométricas. E no papiro de Hermés, por exemplo, tem as deduções do teorema de Pitágoras e do teorema de Tales. Pasmem que Pitágoras e Tales é do século V, IV a.C., né? O papiro de Hermés é um papiro de 1650 a.C., mais de 1000 anos de antecedência. Né? Enfim, processo de pilhagem epistêmica, de sequestro das formas autônomas de produção de conhecimento de outros povos. Né? Então, isso é uma abordagem afrocentrada para a gente. Ao falar de África, a gente não fala do que a gente ouviu falar. A gente fala a partir do nosso lugar de centralidade. Né? E a decolonialidade vai muito nesse sentido mesmo de contrariar a colonialidade, que é um padrão subjetivo de rebaixamento histórico. Né? Então, no campo da decolonialidade, que a gente inclui também a abordagem indígena, e a gente pensa as comunidades indígenas a partir dos mesmos marcadores que a gente pensa as comunidades africanas, né? Ou seja, a partir da sua própria cosmopercepção. Né? Então, a gente tem buscado referências nos próprios cursos, né? Internamente, endogenamente, a gente já buscava indígenas constantemente para nos formar desde o início da escola. E, recentemente, a gente passou a buscar indígenas também para dar os nossos cursos, como Daniel Munduruku, como Eliane Potiguara, né? Referências literárias, como Ailton Krenak. Então, é um pouco disso. Pode passar, por favor. Então, o objetivo, né, é promover uma educação escolar, infanto-juvenil, pautada na socialização igualitária dos saberes sistemáticos, né, hegemônicos e contra-hegemônicos, visando criar as bases da alfabetização e letramento bilíngue em inglês e português. Hoje também, na verdade, a gente incluiu Libras, né, então seria uma espécie de letramento bilíngue. E a missão é contribuir na formação humana, né, por meio do complexo social escolar, lutando contra toda forma de colonialidade, de opressão e desvalorização social, pautada em premissas discriminatórias de base racial, religiosa, de gênero, sexual, de classe, de deficiência. Pode passar, por favor. Bom, a gente passou a fazer formações presenciais logo em 2019, né? Muito em virtude das solicitações. A gente não tinha dimensão, eu não tinha muita dimensão econômica. E aí vinham as universidades, pô. Aí chegava, Bárbara, quanto é que vocês cobram para dar um curso para a minha faculdade? Eu sei lá, quando a gente não tem noção disso. E aí a gente começou, né? Falou, sei lá, dá 10 conto. Traz esse pessoal aí, dá 10 reais. Aí a gente foi fazendo os cursos e a gente começou a perceber que tinha um público muito interessado em ouvir nossa experiência, né? Aí a gente passou a fazer uns cursos com módulo de 10, de 20 pessoas, acho que a gente cobrava 100 reais na época, passava um sábado inteiro numa experiência de imersão na própria escola. E aí, quando vem a pandemia, o baque imenso que a gente tinha, né? A escola nunca deixou de ser deficitária nesses 3 anos, né? Sempre entrou menos dinheiro do que saía mensalmente. E aí, no contexto da pandemia, isso agravou de um modo imenso, né? E aí a gente pensou na estratégia dos cursos online, né? Das formações online. Isso em 2020, e estamos até hoje. No mês de setembro, a gente vai ter uma formação, inclusive, incrível, né? Incrível. A gente vai ter o professor Sidney, a gente vai ter a Nilma Lino Gomes, e a gente vai ter
o professor Bruno Brito e a professora Cris Coelho apresentando um novo material afrocentrado bilíngue que eles estão produzindo, né? Já produziram o primeiro e agora estão em processo de produção do segundo material. Pode passar, por favor. A decolonialidade, eu já falei um pouco, né? A gente também utiliza na escola, aqui são as principais referências decoloniais que a gente usa, viu, gente? Kabengele Munanga, Cheikh Anta Diop, Henrique Dussel, Achille Mbembe, Aimé Cesária, Elisa Larcan Nascimento, Abdias Nascimento, Francis Fanon, Carlos Machado, Lélia Gonçalves, Aníbal Quirrano, Sueli Carneiro, Henrique Freitas, Nilma Lino Gomes, Catherine Walsh, Guerreiro Ramos. Eu acho que na próxima eu vou me inserir aí também, a gente fica com essa baixa estima, né, de não querer se colocar, mas as pessoas da escola leem meus livros, compram, estudam, né, agora, inclusive, estão com um projeto de feira de ciências a partir da ciência africana, um trabalho super lindo que estão tocando lá. Na pedagogia histórico-crítica, a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia brasileira, de base marxista, que pensa a socialização igualitária dos conhecimentos sistemáticos aos filhos da classe trabalhadora. Tem como premissa fundamental a socialização dos conhecimentos clássicos de um modo igualitário, né? Então, a gente valoriza esses conhecimentos clássicos socialmente, ou seja, a gente não fica apenas no conhecimento africano, que para nós também é clássico, o conhecimento indígena, que para nós também é clássico, mas é fundamental, né, um estudante aprender sobre, sei lá, as leis de Newton em um momento da vida dele, aprender uma série de coisas, tanto para o desenvolvimento dos instrumentos do pensamento, quanto para a apropriação de um legado sócio-histórico, para que ele acesse espaços que sem esses conhecimentos serão negados, né? Então, por isso que a gente introduz, por exemplo, o inglês, né, como um idioma importante para a escola, porque abre espaços para essas crianças. Pode passar, por favor. Nossos passos vêm de longe, né? É o nosso slogan fundamental para dizer que a gente não está inventando a roda, a gente está dando continuidade, né, a uma luta histórica secular do movimento negro. Pode passar, por favor. Aí são algumas das nossas literaturas de base. Depois a Gabi pode socializar com vocês, né? Deve ter o e-mail de vocês esse portfólio. E aí vocês acessam os livros que a gente utiliza. Pode passar. Vocês vão ver que tem livros sobre questão de gênero, de sexualidade, de relações étnico-raciais, no foco negro, no foco indígena, livros que tocam as questões das classes sociais, enfim, tem livros de todo tipo. Volta lá um pouquinho. Não, depois desse. Aí a gente tem a campanha Adote um Educande, que é uma campanha de doações que as pessoas podem contribuir para as bolsas escolares. Hoje a gente tem 36 crianças na escola matriculadas, é uma escola super pequena, viu, gente? Mas estamos felizes, né? Estamos vivos e vivas em um contexto de pandemia, em todos os sentidos, né? Tanto no sentido da saúde empresarial, assim, a escola está existindo, quanto no sentido realmente subjetivo, né? Da nossa saúde mental, física, etc. Né? Então, o Adote um Educande, as pessoas podem doar a partir de R$5 no Catarse. Nossa meta era que as 10 bolsas se mantivessem por essas doações, né? Então, chegar aí a 8 mil... Eu posso botar aqui o link para vocês, para doação. R$8.700. Só que hoje a gente recebe em torno de 3.000 a 4.000 de doações mensais. E a gente tem interesse no próximo ano em ampliar essas vagas de bolsas, né? É isso. Então, 26 crianças da nossa escola hoje são crianças que as famílias arcam com as mensalidades e 10 crianças são crianças bolsistas. Pode passar, por favor. A gente tem o nosso Instagram oficial da Escolinha Maria Filipa, e aí também tem Obrigada, Carol. Tem também o Instagram da lojinha, né, para as pessoas que queiram comprar canecas. É tudo muito, muito familiar, né? Então, quem produz as canecas é a companheira da nossa diretora, a Rita.
As camisas, a gente mesmo que produz, as bijuterias, é a professora de dança afro, a Milena Sampaio, que produz. Então, a gente produz comunitariamente os itens e a gente socializa, quer dizer, a gente vende, né? E aí, quem tiver interesse, a gente entrega para qualquer lugar do Brasil. Pode passar. Nessas estratégias de sobrevivência, a gente falou, bom, o online está aí desde março do ano passado, né? Então, a gente não sabe quando a aula vai voltar efetivamente presencial. Hoje a gente sabe, a gente vai voltar no ensino híbrido aqui, 30 de agosto, porque as escolas já voltaram aqui em Salvador. Só que a gente, enquanto escola, a gente optou para que a gente voltasse depois do retorno, depois da vacina dos profissionais da nossa escola, das profissionais, né? Hoje a escola funciona, as meninas foram à escola funcionando, né? Funciona o administrativo e o financeiro, mas o pedagógico é online. Então, a gente já vai voltar com o pedagógico pós o processo de vacinação dos profissionais. Então, 30 de agosto a gente retorna. Mas a gente vai garantir o online até o final do ano, e nisso a gente teve essa sacada também de oferecer aulas para alunos de outro estado, né? A minha cabeça não para nesse processo de ficar pensando o que fazer para a escola, o que melhorar, onde conseguir mais recursos. E aí, um belo dia, eu falei, vamos anunciar que a gente está recebendo gente de outro estado. E aí, realmente, apareceram pessoas, né? Então, a gente tem 2 estudantes do Rio Grande do Sul, a gente tem estudantes do Rio Grande do Norte, a gente tem estudantes de Sergipe, né, de Aracaju, a gente tem estudantes de São Paulo. Pode passar. É isso, tem um bocado de matéria sobre a gente por aí, algumas até que a gente nem sabe, mas acabou sendo algo que caiu numa aclamação popular, né, a escola. Às vezes as meninas foram na escola, não sei se elas tiveram essa impressão, às vezes as pessoas falam pra gente, né, oh, nossa, eu achei que era maior, porque tem uma ideia, assim, né, pelo Instagram, sei lá, 25 mil, sei lá, quantos seguidores, né, pelas matérias sobre a escola, já saiu o G1, já deu entrevista para o G1, Globo News, enfim. E aí, quando chega na escola, é aquela casa mágica, né? Aquela casinha afetiva. É uma escola com 36 crianças, né? Então, ela é grande em sonhos, né? Vai ser grande em outras dimensões também um dia, a gente acredita muito nisso. Pode passar. E é isso, né? A gente encerra com o Nelson Mandela, ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, ou pela sua origem, né? Ou pela sua religião. Para odiar as pessoas, elas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar também. Então, a Escola Maria Filipa não é uma escola para pessoas pretas, não é uma escola para crianças negras, é uma escola para crianças. Para que crianças aprendam valores humanitários equânimes, né? Valores humanitários igualitários. Para que as crianças negras se empoderem a partir do contato com a sua ancestralidade, as crianças brancas aprendam sobre a ancestralidade negra e saiam da lógica do centro do mundo, né? De que tudo gira em torno delas, de que o mundo é só para elas, né? De que só elas são intelectualizadas, são belas, podem ter acesso. Então, acho que é uma vida muito saudável, tanto para crianças negras quanto para crianças brancas, né? Pode passar. Não quer passar, peraí. Mas eu acho que esse era o último, senão me Eu engano. acho que é o último, porque eu não quero ir. Então é isso, gente. Obrigada. Se tiverem perguntas aí, estou aqui disponível. Acho que a gente pode conversar um pouco. Muito obrigada, Bárbara, pela sua fala. Foi maravilhosa, como sempre, sempre trazendo várias reflexões. Eu acho que uma coisa muito importante que você trouxe é isso, entender a decolonialidade de uma maneira mais ampla, não no sentido restrito só como o contrário de uma modernidade ou colonialidade, mas a gente está aqui falando sobre resistência de pessoas da população afrodiaspórica e indígena, e a gente tem que entender que quando a gente está falando dessa resistência, a gente tem que incluir essa população nos nossos pensamentos, e não é nem só na teoria, na prática também. E
Aí isso a gente vai abrir agora para pergunta, mas eu queria iniciar a discussão enquanto as pessoas refletem um pouco para levantar a mão ou ir perguntar, tomar coragem. Tem sempre que ter a primeira pessoa. Então eu queria te perguntar isso, porque a gente entende que decolonialidade é praxis, não é só teoria, é prática, e você fala muito disso, da parte pedagógica, você fala muito da gestão também. Então eu queria te perguntar como você entende que a decolonialidade toca a sua gestão no dia a dia. Bom, eu acredito que em atravessamentos, né? Assim, a gente inicia, por exemplo, a gestão da escola buscando. A gente não sabia bem o que era um ensino decolonial, muito menos uma gestão decolonial. Inclusive, a ideia da gestão decolonial ela vem depois da ideia do ensino. A gente achava, inclusive, que escola era só ensino. Escola era ensino-aprendizagem. A gente não entendia mesmo. E aí, no começo da escola, era uma parada muito horizontalizada, né? E a gente achava que as coisas iam emergir coletivo, emergir coletivo. Então, gente, tem um PPA, e aí, vamos fazer? Tipo, alguém sempre esperando, e aí que começa, sabe? Como é isso? Então, as questões, né? Não temos direção inicialmente, a gente não tinha. Esse é o primeiro ano que a escola tem diretora. Não tinha, né? E isso é adoecedor para mim, porque as pessoas partem de uma realidade social hierárquica, né, que elas buscam pessoas referências nos espaços. Então, como não tinha, mas elas sabiam que eu era uma referência de algum modo, por mais que eu não me colocasse naquele lugar como referência, subjetivamente eu era, as demandas recaíam todas sobre mim, né? Desde demandas de problemas relacionais entre funcionários, desde demandas de entendimento pedagógico da proposta, a demandas de falta de papel higiênico, a demandas de uma torneira que quebrou. Então, assim, foi uma aprendizagem muito nesse processo. Né? E uma gestão compreendendo, né? Foi importante compreender para mim, em algum momento, que a escola, que ela é uma empresa, né? Porque as pessoas veem a Maria Filipa muito como uma ONG, como uma instituição sem fins lucrativos e etc. Né? A escola realmente não tem lucros ainda, mas ela sobrevive de um processo mercadológico, né? A gente recebe por um serviço que a gente oferece. Então, ter esse entendimento, né? Foi importante, de que a gente paga impostos, a gente está submetido a um sistema de mercado, né? Então, a gente precisa, em certa medida, passar isso para as pessoas, né? Então, poxa, acho que não é tão normal atrasar todo dia, né? Deixar as crianças... enfim, a gente não dá para simplesmente achar natural. A gente precisa observar isso, a gente precisa dialogar com esse funcionário. Né? Não é tão normal as pessoas trabalharem no espaço da escola e, enfim, não emanarem a energia da infância. A gente fala muito sobre a energia dos hereis, né? De alegria, de afeto, de magia mesmo, né? Então, enfim, perceber onde tem as insatisfações, mas são processos que são distintos, né? Por exemplo, eu lembro que ano passado a gente passou por uma experiência de demissão, que eu lembro que minha psicóloga falou comigo. Você percebeu que você passou 6 meses pautando na terapia a demissão de uma funcionária negra? Porque, tipo, é um peso absurdo, é um lugar muito difícil. Você chegar e falar uma escola criada por mulheres pretas, com o nome de uma heroína preta, criada a partir de uma menina preta, né? Você está nesse lugar, não está bacana, tchau, né? Então, assim, é aquela coisa de esgotar as possibilidades, né? E de você entender que, às vezes, aquele ambiente, mesmo aquele ambiente que é esse ambiente mágico, esse ambiente que meio mundo de gente quer trabalhar, pode não ser um ambiente mais agradável para aquela pessoa, e aquela pessoa pode estar ali, você pode estar pedindo para ela tem uma macieira, você está pedindo um suco de manga. E ela vai para outro lugar com sua macieira e vai oferecer a fruta, ou enfim, exatamente aquilo que aquele outro lugar precisa. Né? Mas processos difíceis, né? Eu acho que a questão também de sermos mulheres negras, né? Que estão à frente de um projeto, as pessoas não estão habituadas a isso, né? Talvez a Maju, que é uma mulher negra que vem, né, de um outro lugar social diferente do que eu venho, talvez ela já esteja habituada a certas posturas. Eu não tive, né? Eu
Minha construção social é para o serviço, não é uma construção social para gerir, para ser dona de nada, né? Então, foi um processo também de construção para mim, mas isso não me destitui da possibilidade de diálogos horizontais, né? Enfim, nunca serão efetivamente horizontais, porque tem uma relação de forças, as pessoas sabem que eu sou a dona, né? Mas a gente teve alguns diálogos bem desafiadores, assim, de nitidamente você pensar, se fosse em uma outra escola, com um dono, um homem branco, de meia idade, esse diálogo não aconteceria. E você falar que bom por isso, né? Que bom que nessa empresa tem essa possibilidade de a gente dialogar e da gente sair daqui se sentindo que a gente encerrou esse assunto e que a gente superou e que a gente vai para outra pauta, né? Então, acho que tem questões dessa natureza, sabe, Gabi? Tem questões de outras ordens também. Eu não diminuo o valor da ancestralidade. Então, tem muito um patamar de escuta dos mais velhos, né? Minha irmã, por exemplo, não é uma das sócias da escola, ela é diretora, ela é funcionária da escola. Mas, para mim, ela é uma pessoa que é meio um oráculo, assim. Eu não dou um passo sem perguntar a ela também, sem dialogar com a minha mãe. Por mais que minha mãe não entenda bolhufa de educação nem nada, mas minha mãe entende de sensibilidade, né? Entende de outros patamares. Entende de dizer, olha, acho que a escola está precisando de um defumador. Acho que a escola está precisando de uma limpeza espiritual. Acho que você está precisando passar umas folhas no corpo. Na própria escola, a gente já pega as folhas, a aroeira que está na escola, as folhas da escola, a gente já se bate ali mesmo. Então, assim, eu estou falando isso só para dizer assim, que é uma parada muito doida. Tipo assim, eu tenho muita vontade um dia de escrever sobre esse processo de gestão, porque não é uma gestão. Maju fez administração, quase formou, né? Fez depois especialização, acho que inclusive na FGV. E a gente tem essas trocas, né? Ela diz, velho, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que eu estudei, isso aqui. Isso aqui é uma parada outra, né? E a gente está pioneiro no Brasil também nisso, a gente está criando um método nisso também, né? Se é um método reprodutivo, eu não sei, né? Mas a gente está criando caminhos. Ai, obrigada, Bárbara. Acho que é isso, é um lugar super mágico, gente. Incluam no roteiro de vocês, quando vocês forem para Salvador conhecer. Vinícius, Vinícius, casais? Você levantou a mão porque tem o Vinícius Galante. Você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta? Aberto. Sou eu? Ok. Na verdade, eu parei aqui, na verdade, eu recebi essa notificação no Facebook, depois eu me cadastrei, mas eu estou falando aqui com vocês de Portugal. Inclusive, eu acho que Bárbara não sabe se lembra, mas eu pedi no Instagram o livro. Bárbara, eu tenho uma curiosidade, eu acho que parte do que você falou, você respondeu minha pergunta. Mas, assim, em 2008, a gente tem a Lei 11.645, que foi posta, mas foi posta dentro uma sociedade branca, um movimento branco, um currículo branco, né? E as pessoas queriam colocar essa lei para que se falasse sobre história afro-brasileira, mas de uma forma educada, né? Educada que eu digo, de uma forma branca. Mas, na prática, você falou sobre decolonialidades, falou sobre antirracismo, mas como é que você consegue transformar, porque a lei como está, assim, pelo menos para mim, não contempla totalmente, mas como é que você consegue transformar isso dentro da escola e qual é a sua real dificuldade para trabalhar com o educando, para trabalhar com a família desse educando, porque muitas vezes o pai, a mãe, o familiar que seja, ele faz uma ideia, mas talvez ele não tenha a dimensão de como você trabalha, né, de como as pessoas trabalham na escola. Então, como é que você faz esse link entre educando, entre a família, porque é uma escola única. Você não tem, por exemplo, essa forma de trabalhar como nos colégios tradicionais, como você já abordou. E quando os pais, por exemplo, começam a conversar entre eles, ele diz, poxa, mas na escola da minha filha não é assim, a outra é uma coisa mais formal, né? Formal que eu digo assim, dentro da mesma sequência esperada.
Então, qual é essa dificuldade que realmente, se você tem ou se você já passou por isso? Eu sempre tive essa curiosidade de saber. Então, Vinícius, é excelente sua pergunta, porque eu recebi esse portfólio tem meia hora. Eu tinha mandado os slides para ser transformado em portfólio, né? Enfim, mas eu tá trabalhando mais à frente da questão de design, né? Essa parte de marketing. E aí eu mandei os slides que eu tinha, uma coisa simplória, né? E nos slides tinha a parte pedagógica. E aí no portfólio acabou sendo suprimido, né? E aí eu fiquei, poxa, acabei não falando do pedagógico efetivamente da escola, né? Então, eu vou nas duas questões, né? Uma questão do como. Acho que travou de novo. Travou, mas ela volta. Vamos esperar. Estamos aqui ainda? Está, acabou de voltar. Ah, pronto. Já sei que era Bacurau, já. Mas então, não é uma abordagem, Vinícius, pontual. A primeira coisa que a gente compreende é que é uma abordagem transversal, porque a gente não é só negro no novembro, nem no Julho das Pretas, né? E a lei, a 10.639, ela prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira e toda a extensão curricular da educação básica. A 11.645 de 2008 incorpora as questões indígenas na mesma linhagem, né? Em toda a extensão curricular. Em toda a extensão curricular significa em todos os componentes curriculares. Significa em toda a extensão curricular letiva, em todo o ano. Significa em toda a extensão curricular na dinâmica das etapas educacionais, ou seja, em toda a educação básica, desde as crianças de 4 anos até o ensino superior na formação de professoras e professores. Então, não é só algo da história, é algo da escola como um todo, né? Então, a gente organiza a escola a partir disso. No primeiro ano, por exemplo, a gente organizou, a gente fez a organização didático-pedagógica em 3 unidades, baseada em uma filosofia Sankofa, né? De que só sabendo de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é para construir coletivamente os passos futuros para a construção de uma sociedade. Então, a primeira unidade foi ancestralidade, era o tema gerador da primeira unidade. A segunda unidade era identidade. A terceira unidade era comunidade. E aí a gente fazia uma série de atividades dentro desses blocos, né, desses campos, articuladas com a Base Nacional Comum Curricular, com os campos de experiência da BNCC, com os direitos de aprendizagem da criança. É todo um trabalho de costura, entende? Aí, nesse ano, a gente tinha uma família indígena, a família de um educando chamada Cauã. E aí ele pautou que a gente tinha um calendário decolonial que incorporava datas indígenas, mas a gente não incorporou isso na dimensão didática. Ou seja, ele não sentiu que contemplou a Lei 11.645 naquele ano. A gente ficou apenas em um lugar afrocentrado no entendimento dele, né? Então, aí no outro ano a gente já divide, não mais em trimestres, quadrimestres, não, trimestres. E a gente vai para um lugar dos semestres, né? E aí um semestre para pautar fundamentalmente a temática africana e um outro semestre para tratar fundamentalmente da temática indígena, né? Então, por exemplo, a primeira unidade foi a África, o Velho Mundo. E aí, no ano passado, a gente pautou os reinos africanos anteriores à diáspora escravagista. E a gente pautou... Qual foi o outro projeto? Os mitos africanos da criação. Acho que foi mais ou menos isso.
articulado com com o calendário decolonial, as questões legais de aprendizagem, né? Porque a gente precisa apresentar um relatório para as famílias, dizendo que cada item daquele presente na BNCC as crianças alcançaram em alguma medida, né? No segundo semestre foi Brasil Hoje, ontem Pindorama, e aí a gente dividiu em 2 projetos, um projeto voltado para o conhecimento das comunidades indígenas do interior da Bahia, e um outro projeto voltado para a valorização e conhecimento de utensílios e linguagens indígenas que estão no nosso cotidiano, que a gente desconhece as origens indígenas, né? Então, essa foi a estrutura do ano passado. Esse ano tem uma estrutura similar também, né? De pensar as questões africanas e as questões indígenas. Tudo isso articulado, né? As orientações nacionais. A gente tem um calendário decolonial, que é um calendário que a gente tem a corrida de Pancararu indígena, a corrida do Umbu, a festa das águas indígenas, a festa da Toré Pataxó Ranhanhãe, a gente tem a festa do Itihaime, que é uma festa maia no calendário, a gente tem a feijoada de Ogum, a gente tem a fogueira de Xangô, a gente tem uma série de datas comemorativas, que não são datas regulares do calendário escolar, mas que são datas nessa perspectiva decolonial que a gente pautou, tentando articular os 3 grandes marcos civilizatórios do nosso país, né? Que é a cultura africana, indígena e europeia. Então, a gente pegou as principais datas e a gente aborda desse modo, né? Então, por exemplo, no final do ano, a gente tem tanto o Kwanzaa, que é uma festa, né, negra diaspórica, quanto o Natal. As crianças vão aprender sobre o Natal, vão aprender sobre o Kwanzaa. As crianças na Páscoa elas vão aprender sobre a mitologia da ressurreição de Cristo, elas vão aprender sobre a mitologia de Ogum, elas vão aprender sobre a festa da Toré indígena, porque a gente celebra isso na mesma semana, né? Então, é uma forma que a escola se organiza, né? Materiais a gente tem, vocês podem, inclusive, quem tiver interesse, adquirir. A gente tem um material didático-pedagógico, que foi escrito pela professora Cristiane Coelho e pelo professor Bruno Brito, incrível. É um material bilíngue, afrocentrado, com etnomatemática, né? Com uma série de abordagens maravilhosas por apenas R$15. A escola, eu posso deixar para vocês aqui o e-mail, vocês mandam a solicitação para o e-mail da escola, faz um Pix de R$15, a escola manda para vocês o PDF que a professora produziu, né? Enfim, a gente tem feito produções nesse sentido também, né? Com relação às famílias, a Maria Filipe, ela tem uma coisa importante, né? Assim, a gente tem apenas 36 crianças, porque a gente diz quem a gente é. Se a gente não dissesse, talvez a gente tivesse 100. Mas aí a gente também teria alguns problemas, né? Então, as pessoas entram na nossa página no Instagram, as pessoas sabem exatamente quem nós somos, né? Então, Cristiane, você está aí? O material está disponível em algum lugar? Impresso? A gente não escamoteia, né? A gente, enfim, tem nosso posicionamento político, a gente tem nosso posicionamento ideológico frente ao cenário brasileiro hoje, ao nosso entendimento sobre uma série de questões. Então, as famílias que buscam a escola, elas já buscam sabendo quem nós somos. Óbvio que a gente cria, Vinícius, estratégias mercadológicas para isso. É importante enquanto empresários, né? Em um momento a gente teve que ter essa maturidade. Tipo, você coloca afrocentrado, grande parte das pessoas não sabem o que é afrocentrado. Aí vai falar, é só para preto, então eu não vou nem botar meu filho branco lá. Mesmo famílias brancas que gostariam de ter a educação que a gente oferece, né? É antirracista, né? Então, assim, talvez seja muito duro o antirracismo para a infância, né, e tal. Então, aí a gente vai pensando, e a gente chegou, por exemplo, numa terminologia para a nossa campanha de matrícula 2020, que é o afroafetivo, né, porque a gente acredita que tem uma vinculação com a infância, né, que as famílias não vão se sentir, as famílias negras vão se sentir contempladas, que as famílias brancas, né, podem se sentir atraídas por aprender essa educação afroafetiva. Então, assim, tem também todo um cuidado, né? A gente não se coloca no mercado como é isso e acabou.
A gente tem uma forma de tentar dialogar para chegar no máximo de pessoas possíveis que não perturbe a nossa ordem. A gente não quer bolsonarista na escola. A escola é bilíngue, barata. A gente poderia fazer isso, né? Tipo, a escola é R$ 870 e é metade aula em inglês, metade em português. Uma escola assim aqui é R$ 2.000. A gente poderia usar isso para atrair pessoas, mas a gente não quer esse problema dentro da escola, né? Aqui, por exemplo, o material que eu falei para vocês. Deixa eu ver como é que tá. Esse material aqui é o caderno bilíngue de atividades afrocentradas, né? Um material denso, acho que tem 100 páginas produzido. E tem uma série de... Sim, enfim, por exemplo, aqui tem um trabalho que vai falar sobre Marielle Franco, mas aí o foco não é só falar sobre Marielle Franco. Se você pudesse falar com Marielle hoje, o que você diria para ela? O que você sabe sobre o seu endereço? Porque aqui é uma placa de uma rua, né? Então, qual o seu país? Qual a sua cidade? Enfim, as crianças aprendem coisas relacionadas com o que elas precisam aprender, né? Aqui, por exemplo, elas precisam aprender sobre contorno, mas elas vão aprender sobre contorno no mapa da Jamaica, vão conhecer a Jamaica, né? Vão falar, vão ver, vão pintar as vogais presentes no nome Jamaica, né? Então, são trabalhos que a gente vai buscando articulações, né? Aí vão escrever aqui um acróstico da palavra Jamaica, a partir da perspectiva do Marcos Garvey aqui, que estão trabalhando, né? Eu queria chegar um pouquinho rapidinho na matemática. Aí, tipo, vão trabalhar profissões, por exemplo. É uma coisa que se trabalha na infância, né? Só que olha a imagem dos profissionais que vão trabalhar, sabe? São coisas assim sutis, mas que a escola vai pensando em um cuidado diferenciado para isso, né? Aqui no inglês, por exemplo, é porque eu não estou achando o de português, que está mais explícito da etnomatemática. Mas aqui, por exemplo, vão trabalhar o osso de Xango. O que é o osso de Xango? O osso de Xango é um artefato matemático encontrado na Suazilândia, né? Na República Democrática do Congo. Então, eles vão ver a imagem do osso. O osso é um fêmur. Aí já apresenta aqui, ó, onde é a região do fêmur, da fíbula do babuíno, que é o babuíno, vou estudar o animal. Onde é que fica esse lugar? Aí vão estudar sobre a localidade, né? Vão estudar sobre os rios, sobre a cultura desse local. Esse é o osso, né? Que é um artefato utilizado para contagem. Pega aí, que eu não estou... Vê se está aqui. E aí faz uma série de perguntas, né? Em inglês, o professor fala inglês o tempo todo com as crianças. Aí aqui já utiliza os numerais, porque as crianças estão aprendendo uma cultura numérica também, né? No lugar do osso de Xango. Então, assim, aprende sobre a África. Aqui também, aqui são todos jogos matemáticos, né? Por exemplo, do jogo de búzios, e aí trazendo alguns aspectos discursivos sobre o jogo de búzios, fractais africanos, os fractais também, os fractais africanos, né? Então, são também sistemas de simetria matemática. Está tudo aqui? Os fractais também, onde estão presentes os fractais, né? Nos pulmões, nos trançados do cabelo, no urbanismo africano. O papiro, gente, eu acho isso tão bonito, né? As crianças lá da escola, elas veem um papiro. Aqui, por exemplo, e produzem também papiro, né? Aqui o papiro de Moscou, que é um papiro matemático. Já produziram... fazem técnica de envelhecimento de papel, já produziram o osso de Xango e o osso de Lebombo com argila. Ela é a produtora, então ela está falando de tudo, né? Mas, enfim, Vinícius, eu acho que talvez ficou mais explícito para você agora, né? É uma imersão. A gente não está falando de um lugar de superficialidade. Inclusive, hoje deu maior pega-pá-capá no fundamental,
E o pessoal já chegou e falou, Bárbara, vamos traduzir o módulo. A gente não quer, o livro tá uma merda, o livro sexista, bota as meninas sempre no fundo dos grupos. E aí, quando a menina preta, então, coitada, nem as feições aparecem, não tem nem feição de olho, de boca, de nariz, de nada, fica lá na imagem Enfim, né? A gente já tinha feito uma escolha para um livro didático, sabendo que era o menos pior na busca, né? E aí, hoje, deu esse problemão nas famílias, que são essas famílias que buscam a escola a partir do que a escola se propõe, né? E aí, a mãe, muito cuidadosa, chegou para ela, para a diretora, e falou assim, eu percebi isso aqui, eu posso lançar no grupo das famílias? Aí ela perguntou, e aí? Eu digo que sim, ou que não. Falou, óbvio, é democrático. Agora a gente vai ter que bancar, deixa ela jogar o barril lá e a gente vai ter que responder essa porra. O que a gente vai fazer? É um problema que a gente vai ter que fazer. Como é que a gente vai dizer para a mulher que não vote? O problema é que ela encontrou no livro. Vote, minha irmã, vote. Deixa o pessoal levantar fogo, toca fogo na onda e a gente vai ver o que a gente faz, né? E aí a resposta era isso, que quer suspender o livro e a escola mesmo escrever esses módulos. Né? Então, enfim, são os caminhos que às vezes parecem descaminhos, né? Mas são os caminhos. Obrigada, Vinícius, pela pergunta e Bárbara pela resposta. Eu acho que é isso, a gente está falando de uma pluriversalidade, trazer novos conhecimentos e colocar isso na prática e afundar nesses conhecimentos. Não tem como fazer isso de forma simples, é complexo mesmo, é difícil. A Bárbara está aí, o tanto de conhecimento que essa mulher tem, que a gente ouve ela falando, é isso, são anos de estudo para conseguir fazer isso na prática. E aí o Bruno trouxe uma pergunta aqui, peraí, que eu fechei o chat sem querer, mas ele pergunta se é possível fazer uma construção de uma escola que tenha outra constituição, mas que carregue parte dessa filosofia que você traz, que você fala muito de escuta, você fala um pouco dessa afrocentricidade, você traz vários pilares que eu acho que poderia ser possível incluir em outra constituição ou não, mas a gente queria ouvir de você, o que você acha disso. Sim, deixa eu colocar um negócio aqui no bate-papo. Não sei bem o que é que você chama de outra constituição. Não sei se é constituição corpórea, né? Acho que eu esqueci também de falar isso, né? A gente tem um corpo majoritariamente negro, né? Majoritariamente de mulheres negras. Mas temos profissionais brancos, né? Homens, mulheres, poucos homens para o que eu gostaria. Eu acho importante a infância não ficar localizada unicamente nesse entendimento de que o cuidado é da mulher, né? Porque você rebaixa o entendimento da educação infantil ao cuidado. Então, como são mulheres que cuidam, isso cabe às mulheres, né? Coloca também o homem em um lugar animalizado, né? De não domínio corpóreo. Então, eles são os abusadores, não se controlam, né? Não pode ter homem na educação, enfim. Eu já insisti muito com essa coisa de ter homens na escola, a gente já teve mais. Hoje a gente tem apenas o professor Bruno Brito e o Marquinhos, né? Mas é uma meta ampliar isso também, né? Profissionais, enfim, todos os sentidos, né? Eu lembro que chegou uma professora uma vez, a professora de dança, e a professora era bem fora do padrão, assim, corpóreo da dança, né? Ela era bem gorda e ela militava contra a gordofobia, né? Eu falei, pô, que fantástico, contrata essa mulher, vamos chamar essa moça. Né? É muito desse lugar às vezes, de chocar, né? De desconstrução. Não é uma escola que quer como é que um ex-namorado meu outro dia falou? Ele falou, cuidado para não se tornar uma escola de lacrar. Porque, como ele falou, quem muito lacra é lacrado. Eu falei, não é escola de lacrar, não. Ele sabe onde a gente quer chegar. Né? Não é todo lacre que nos compete. Mas acho que isso é importante para a gente, né? Ontem eu estava lá na escola e a gente tinha um ex-profissional que saiu por questões pessoais mesmo de trabalho, que é o Bruno Santana, que é um homem trans, né? E eu estava falando sobre a escola para um evento estadunidense que estava rolando. E aí ele falou, e eu acho importante destacar que a Maria Filipe é a única escola de Salvador que contrata docentes trans. Então, desde o surgimento da escola, a gente tem profissionais trans, já tivemos 4 profissionais trans, né?
Tivemos o professor Bruno Brito, a professora Meg Azevedo. Hoje temos a professora Vanessa, que é a professora de Libras, temos a professora Chamassal, que é a nossa professora de teatro. Então, eu não entendi bem qual o lugar outro, mas eu acho que é extremamente possível. E eu, inclusive, estimulo muito as pessoas a fazerem isso. Né? Porque, às vezes, aí a gente corta caminho, né? A gente evita desgaste, briga, enfim. Outro dia eu tava numa live, aí a galera preta, velho, tipo, enfim, parceiro, não tinha que estar discutindo isso, né? Tipo, escola de amor, a população preta não aprende por amor, a gente foi forjado no ódio, a gente tem que educar as crianças na resistência da luta, enfim, uma perspectiva, né? Um modo de pensar possível, porque assim, não dá para ficar esperando realmente de pessoas negras entendimento, amor, se elas só recebem ódio da sociedade. Então, é uma possibilidade de você responder ódio com ódio. É uma possibilidade. Só que não é o caminho que a gente escolheu. Então, se você, camarada, escolheu esse caminho, vai lá e abre a sua porra de sua escola. Saca? Então, tipo assim, mas não sei o quê, a escola é isso, aquilo outro, tinha que ser só tal coisa, massa, mas não é o que a gente é. Então, tem uma possibilidade. Se você quiser, eu te explico tudo, te falo como é que você chega na Secretaria de Educação, te dou o canal de como é que escreve PPP, te dou um canal até de onde você pega empréstimo, porque eu peguei para abrir essa escola, e você vai e abre a sua. Né? Então, acho que tem muitas possibilidades. Essa escola foi criada a partir de um entendimento de mundo que saiu daqui, e que hoje muitas pessoas compõem esse entendimento de mundo, né? E que desestabilizam, às vezes, o que eu penso, e falo, realmente, você tem razão, ou então eu falo, não, isso não tem nada a ver com a gente, não. Né? Lembro de família chegando lá, porque, tipo assim, tem um lugar, entende, gente? Tem um lugar. Por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem umas escolas bem alternativas, que ficam situadas mais em Itapuã, que são escolas anti-escola, são escolas da desescolarização. A gente não é desse lugar, a gente é de um lugar de componente curricular, de disciplina de escola mesmo, né? Então, a pessoa vem para cá criticar isso na decolonial, porque é escola, fala, porra, velho, é o entendimento que a gente teve de decolonial. Você faz uma outra parada, né? Lembro de uma mãe que chegou e falou, vem cá, tem horário para minha filha entrar na escola? Eu falei, mãe, tem. Aí ela fez, então eu não quero, porque minha filha é livre. Bom, cria uma escola da liberdade, que as crianças entram e saem a hora que elas querem. E aqui a gente precisa, infelizmente, no nosso entendimento, a sociedade ela estabelece regras e a gente educa crianças para a sociedade. Ou para corroborar com elas, ou para romper com as bases dela. Mas ela precisa, em alguma medida, ela não está em Nárnia. Isso aqui não é um gueto, que a criança bota o pé para fora, não sabe que porra é o mundo. Ela precisa estar inserida no mundo, é o nosso entendimento. Então, tem uma hora de entrar e tem uma hora de sair. Ocorre uma eventualidade, mas avisa para a gente não dá para ser todo dia, o horário que a criança acorda e ir para a escola. Mas esse é o nosso entendimento, não é a nossa verdade sobre o mundo. Então, a mãe, obviamente, procurou um outro lugar para botar a filha dela, porque a gente tem um limite. Isso aqui eu estou falando de um limite de uma própria esquerda, viu? Estou falando de um limite, não estou falando de direita, não. Estou falando dentro da própria esquerda. Então, a gente está ali. Né? Nesse campo circunscrito, a gente é isso. Né? Aparece algo aqui, será que dá para a gente ser? Não, não dá. Então, a gente fica aqui no nosso lugar e a pessoa vai buscar algo dela. Né? Mas eu acredito, inclusive, fortalece muitos projetos. Muitas pessoas vêm me procurar querendo abrir escolas parecidas com a Maria Filipa pelo Brasil. Muita gente desiste quando eu falo os problemas que eu enfrentei. Né? E eu não falo para as pessoas desistirem, não. Eu falo para as pessoas cortarem caminho, porque eu enfrentei muitos problemas que eu nem sabia que eram problemas, né? Não tinha nem dimensão. Mas é isso. Obrigada, Bárbara. Acho que o Marcelo podia fazer a pergunta dele agora, e aí a gente encerra na pergunta dele, que você está aqui já com a gente há quase 2 horas, a gente aprendendo muito, mas também acho que é hora de você descansar. Né? E depois eu vou partilhar também, a gente sobe essa live aqui no YouTube, e aí eu vou partilhar também o seu Instagram, as suas páginas que eu apresentei no inicinho, mas para quem quiser também
depois de seguir e continuar esse debate super rico. Aí, Marcelo, você faz a última pergunta, e aí a Bárbara. Obrigado, gente. Obrigado, Bárbara, pela a inspiração que você nos traz. Eu tenho que aqui fazer a ressalva de que eu vi só parte da sua apresentação, e acho que a Carol até leu meus pensamentos de que eu vou querer ver o vídeo inteiro, mas dessa parte da apresentação, assim, só tenho a te agradecer, e agradecer ao NEA também por ser canal para trazer uma experiência como a sua, para a gente conhecer. E a minha pergunta é, ouvindo parte dessa apresentação sua, e também eu já tinha ouvido falar da escola pela Carol antes, então eu ouço a Carol, ouço você falando isso e fico viajando, assim, tentando imaginar o dia a dia da escola. E aqui eu te faço uma pergunta, assim, para você alimentar a minha imaginação, se for possível, de um momento em que você viu, assim, uma transformação e se sentiu energizada e disse, uau, tanto problema que eu vivi, mas isso aqui não tem preço. E aí, se você puder dar um exemplo de isso aqui que eu estou tentando imaginar, que eu não conheço ainda, mas se você puder alimentar a minha imaginação com esse momento de brilho, assim, que você pode ter vivido, esse momento de inspiração que você pode ter vivido com a escola, se você puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Marcelo, eu acho que foram vários passos, né? Acho que foram muitas coisas, e acho que hoje a gente ainda tem. Mas eu acho que a virada do ano passado para esse ano foi muito importante para mim, né? Ano passado realmente foi um ano muito adoecedor do ponto de vista psicológico, né? Eu desenvolvi alguns problemas de ansiedade, problemas que eu não tinha, muito vinculados à questão da escola, né? Porque é um sonho, era um projeto de vida meu, é um projeto não só que eu fiz um investimento objetivo, né, assim, de um empréstimo de não sei quantos anos, mas um investimento afetivo, ideológico nesse projeto, né, de que envolvi pessoas, né, muita gente acredita no projeto, então eu me sentia muito responsável pela manutenção desse projeto, né, e no cenário do ano passado foi um cenário em que as pessoas foram surpreendidas com a pandemia. Eu falei no começo, Marcelo, que é o terceiro ano letivo da escola, então quase metade da escola é numa pandemia. Então, as pessoas foram surpreendidas e elas saíam todos os meses, elas deixavam a escola, né? E batia aquele pânico de ter uma folha, né? Essa coisa de ninguém soltar a mão de ninguém. Era verdade. A gente não deixou ninguém pelo caminho. Todos os profissionais que entraram, iniciaram o ano passado com a gente, Marcelo, concluíram. Chegaram até dezembro, tendo seus salários pagos sem atraso nenhum, mesmo nesse contexto caótico, né? Então, e as pessoas perdendo emprego em outros lugares, né? Ficando, os professores que trabalhavam, as professoras que trabalhavam em outros espaços, ficando apenas com a Maria Filipa, e essa responsabilidade com essas famílias, essa responsabilidade com essa comunidade. Então, foi algo realmente que me adoeceu muito. E aí, quando a gente conseguiu virar para esse ano, eu falei, caralho, aconteceu, né? E aí vem um outro ano de um lugar de tranquilidade, muito bacana, né? De um lugar que a gente já entende que hierarquia não é tirania, e que aí a gente coloca uma direção, e aí a gente coloca... Aí as pessoas vêm, Bárbara, acabou a cera vermelha. Eu falo, fale com a diretora, sabe? Bárbara, tal coisa, vai ter reunião tal dia. Eu falei, não é muito comum sócia participar de reunião pedagógica. Eu participava até aqui muito para ajudar vocês, mas aí vocês tocam o trabalho de vocês, tá certo? Então, assim, vou ajustando as coisas, a gente cria o estatuto, cada um sabe qual é o seu quadrado na escola, isso me traz uma dimensão de leveza muito grande, e o fator de que as pessoas que matricularam esse ano, a gente está em julho, só teve 2 cancelamentos de matrícula, na verdade 1. O segundo o rapaz cancelou, mas não saiu ainda, enfim, não está com a inadimplência de 1 ano, né? Mas não está lá, não, falou que ia sair, mas não saiu. Então, a gente teve um cancelamento de matrícula desde o início do ano. Ano passado a gente teve muitos, né? A gente saiu de 44 matrículas para 18 no ano passado, né? Um impacto grande para quem não reduziu sua folha, né? A gente tivemos algumas ajudas, né?
o aluguel foi pela metade, enfim, algumas coisas que o próprio governo, né, na pressão do empresariado nacional, acabou oferecendo de ajuda, mas o fato é que, por exemplo, as famílias que estão hoje são famílias que, no ano passado, seus filhos e filhas se adequaram ao online. Então, elas matricularam porque elas sabiam que essas crianças iriam seguir, né? Então, acho que esse foi um ponto muito importante, né, da tranquilidade que a gente conseguiu hoje. Hoje a gente está nesse processo de busca de uma nova sede, né? E aí já pensando numa nova sede, impulsionado por esse problema da venda da casa, do imóvel que é alugado, mas ao mesmo tempo pensando na nova sede, nos novos rumos da escola, né? O que é que a gente quer que essa escola seja? Ontem eu estava pensando em um slogan para essa campanha, né? E eu estava pensando nisso, falei, bom, a gente vai associar a matrícula da Maria Filipa à nova sede, e aí a gente vai chamar de Nova Maria Filipa, mas mantendo a identidade da Maria Filipa, né? A Maju estava propondo, por exemplo, mudar a logo. Eu falei, se não é o momento, para não parecer que a escola cresceu, que a escola foi para um outro lugar, que a escola gourmetizou, que a escola perdeu a sua essência, vamos manter essa logo que é importante, mas vamos falar assim de uma Nova Maria Filipa, mas uma Nova Maria Filipa em um lugar de uma afropotência que a sua família merece, né? Então, enfim, esses movimentos, né, eu acho que são fundamentais para a gente ir amadurecendo enquanto empresária, enquanto educadora, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Acho que a Maria Filipa tem essa característica também, né? O filho da Maju, o Ivo, estuda na Maria Filipa, a minha filha estuda na Maria Filipa. A gente não é aquela que tem muito isso, né? As pessoas são descrentes nos seus próprios projetos. Elas abrem escolas e seus filhos estudam nas outras escolas maiores da cidade, né? Então, não, a gente cria escola para os nossos, né? Então, acho que tem muito essa dimensão. Não sei se respondi, mas eu acho que foi o momento de virada, de maior celebração para mim, né? De entender. Eu falava muito no ano passado, eu falava, se a gente chegar até janeiro, até dezembro, a gente venceu isso, né? A gente não vai fechar, né? E era louco, viu? A cidade virou um mausoléu de escolas fechadas. Cada dia saiu uma nota de uma grande escola que fechou, né? E era realmente enlouquecedor o cenário. Obrigada, Bárbara, por todo esse compartilhamento. Obrigada por todos aqui presentes. Eu espero que tenha dado um pontapézinho, um insight de novas possibilidades de criação de novas realidades, de novas formas de gestão, de novas formas de compartilhar conhecimento. E a Bárbara fala muito sobre essa comunidade que eles estão criando. E é uma tentativa, uma tentativa que está dando certo, já está dando certo, a gente tem que reconhecer isso, mas é o que ela falou, são várias possibilidades, eu acho que é importante a gente tentar, apesar de poder ver diferente, mas a gente tem que tentar, e não simplesmente aceitar todas as realidades que estão postas para a gente. Então, eu agradeço a todos que estão aqui presentes e dispostos a pensar em novas realidades com a gente. Eu não sei se a Carol quer falar alguma coisa para encerrar. Só muito obrigada. De novo, Bárbara, é sempre um aprendizado enorme te ouvir. Vontade de ficar horas e horas. E o que você trouxe também, Gabi, assim, de entender que a gente fica falando de gestão, né, assim, que a gente está tentando, toda gestão é uma tentativa de erro e acerto, mas o que a Bárbara nos apresenta hoje, assim, e tem nos apresentado no estudo que a gente tem feito lá na Maria Filipa, é essa intenção diferente, né, não é uma intenção de ficar num lugar de uma falsa normalidade que é violenta para muitos corpos, né, então essa ideia de que recente, né, algumas pessoas têm a coragem de titular que é moda cuidar dessa questão do racismo, mas essas empresas que estão aí, elas perpetuam o racismo, elas esperam uma situação que não dá mais, que a sociedade vem e cobra para começar a pensar sobre isso, e eu penso que nós, enquanto gestores, quem está aqui como gestor, quem está aqui como educador, a gente tem que pensar esse pilar antes, a gente não pode aceitar essa normalidade, e eu penso e vejo a Maria Filipa muito como esse lugar,
né? Não existe pensar, esperar acontecer alguma coisa. Então, você desvela todo esse racismo, toda essa exclusão, para poder fazer uma forma diferente de pensar, e uma forma que vem desse lugar de um afeto positivo, né? Que a gente não pode esperar o afeto ser o racismo, a gente não pode esperar o afeto ser o sexismo, o afeto ser a violência. A gente tem que romper com essa violência na sociedade, né? E, Bárbara, você traz isso lindamente para a gente, com várias formas da gente pensar e repensar nossas práticas, e gratidão imensa por isso. Bom, boa noite para você. Obrigada por estar aqui hoje. Cara, obrigada.